Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Carlos chegando aqui de novo para dar sequência nas aulas de saúde da mulher, dar sequência nas aulas de métodos contraceptivos. Então é o seguinte, na aula de hoje hoje é a parte 2 da parte de métodos contraceptivos. Nós já vimos a parte 1, vimos os métodos hormonais, certo? Então, métodos contraceptivos parte 2, assim como toda aula a gente tem uma questãozinha antes para responder no final, então vamos dar uma olhada na questão de hoje. Questão de hoje, questão da VUNESP, Prefeitura de Valinhos, prova de técnico de enfermagem. CD, codinome CD, sexo feminino, 16 anos de idade, procura a UBS para saber o que é dupla proteção para relações sexuais. A resposta correta a essa dúvida é o uso de, então, letra A, anticoncepção de emergência, sempre que esquecer do contraceptivo oral rotineiro, preservativo masculino e feminino usados concomitantemente, 2 métodos anticoncepcionais de barreira de modo intercalado, preservativo masculino ou feminino associado a outro método anticoncepcional e um método de anticoncepção associado à vacinação contra HPV. Então, finalzinho da aula, a gente já vai responder essa questão. A gente volta com ela para responder no final. Vamos discutir tudo isso aqui durante essa aula de hoje. Então, vimos na aula passada que os métodos anticoncepcionais eles são divididos, classificados em tipos. Que tipos são esses principais? Métodos hormonais, foi o que a gente viu na aula passada. Nós ainda temos anticoncepção de emergência, temos o DIU, temos os métodos comportamentais, método de lactação, o LAN, temos os métodos cirúrgicos e vamos falar hoje sobre anticoncepção de emergência, DIU e sobre os métodos de barreira, os principais métodos de barreira. Então, o que está aqui em verde, que vocês estão vendo em verde, é o que a gente vai discutir hoje. Os outros métodos hormonais a gente já discutiu e os outros 3 ficam para a parte 3 de métodos, aula 3 de métodos anticoncepcionais. Então, vamos lá. A anticoncepção de emergência é a famosa pílula do dia seguinte, o famoso pílula anticoito, se não me engano. Ela é um método que é utilizado após a relação sexual desprotegida. Então, a principal indicação da pílula do dia seguinte é usar depois de uma relação sexual desprotegida. Temos ainda que as pílulas elas são de estrogênio. Essas pílulas elas são feitas de estrogênio e progesterona, progestogênio, ou só de progestogênio. Não existe pílulas anticoncepcionais de emergência só de estrogênio. A mulher ela deve tomar no máximo até 120 horas ou 5 dias. Então, se ela tomar depois de 5 dias, a eficácia cai muito. A chance de evitar a gestação é muito pequena. Então, por que acontece isso? Porque a pílula, o principal objetivo dela é evitar a fecundação, evitar que o óvulo se encontre com o espermatozoide. De que forma que ele faz isso? Faz isso da seguinte forma. Quando a pílula é utilizada antes da mulher ovular, ela impede que a mulher ovule, ela impede que a mulher libere o óvulo. E se já aconteceu a ovulação, ou mesmo que não tenha acontecido a ovulação, ela impede, cria mecanismos que fazem com que o espermatozoide tenha dificuldade de ir do colo do útero até as trompas, ou seja, ela cria dificuldade, um meio difícil para esse espermatozoide chegar até as tubas uterinas. Como é que ele faz isso? Ela faz modificações no endométrio, faz modificações do muco, ou seja, faz com que o caminho do espermatozoide do colo do útero até as tubas uterinas seja dificultado e aí chega pouquíssimos espermatozoides lá na tuba uterina, o que é ineficaz para causar a fecundação e, consequentemente, a gestação. Uma polêmica sobre o método anticoncepcional de emergência é que algumas parte da sociedade, uma parte da sociedade fala que ele é um método abortivo, mas
as pesquisas mais atuais trazem de que ele não age após a fecundação. A chance de gestação pós-fecundação é de 50% mais ou menos. E a gente acabou de ver aqui que ele age na não ovulação e no impedimento do espermatozoide chegar até o óvulo. Então, ele não age depois que acontece a fecundação. Isso ali foi o método anticoncepcional de emergência. Vamos falar sobre os de barreira. Os principais de barreira, os que são mais cobrados em provas de concursos, que mais a gente utiliza na atenção básica, são diafragma, espermaticida e preservativos. Preservativos todo mundo conhece, é muito comum, o preservativo masculino e o preservativo feminino. O preservativo masculino ele também pode ser chamado de condom ou camisinha masculina. A gente conhece muito por camisinha masculina. Características, principais características. Está ele aí, ó, bonitão. O material ele é feito de látex. Muita gente é alérgica ao látex e aí precisa utilizar o de silicone. Ainda temos o de poliuretano, que é uma espécie de plástico especial para esse tipo de material. Eles podem ser secos ou lubrificados. Quando é lubrificado, ele pode ser lubrificado com silicone, um gelzinho de silicone, a base de água e ainda vinha associado com espermaticida. O que é um espermaticida ou espermicida? É uma espécie de substância que vai acabar destruindo os espermatozoides, matando os espermatozoides. E vale salientar que os preservativos, tanto masculino quanto feminino, eles são os únicos meios que conseguem, além de ser contraceptivos, diminuir a chance de gravidez, eles também impedem a infecção pelo HIV e outras ISTs, certo? Camisinha feminina, ela não foi tão bem aceita depois que surgiu. Ela é essa daqui, ó, essa bonitona, tem em média 17 centímetros mais ou menos de tamanho, é feito de poliuretano. Quando você pega ela, você vê que ela é uma espécie de plástico, sacola, parece uma sacolazinha. Possui 2 anéis flexíveis, um em cada ponta. Então, quando a mulher vai utilizá-lo, ela amassa uma dessas pontas e introduz no canal vaginal. São 2 pontas, dois anéis flexíveis, um em cada ponta. É claro que um tem que ser fechado e o outro tem que ser aberto, né? Porque senão não tem efeito. A mulher deve colocar ele 8 horas antes da sua relação sexual e ele não é reutilizável. Por que eu coloquei que ele não é reutilizável? Porque existe outro método de barreira que é um pouco parecido com o da camisinha feminina, que é o diafragma. O diafragma, sim, é reutilizável. Depois que a mulher utilizou, ela pode retirar, lavar com água e sabão. Inclusive, o diafragma pode ser utilizado até por outra mulher, se feita a desinfecção correta, a desinfecção com material correto, certo? Diafragma é esse aí, ó, é um capuz, parece um capuzinho que vai recobrir o colo do útero. Então ele recobre o colo do útero e impede que os espermatozoides entrem pelo colo do útero e subam até a encontrarem o óvulo ou as tubas uterinas, no caso. O diafragma, ele recobre todo o útero, o colo do útero, como eu acabei de falar, e ele possui diversos tamanhos. É claro, né? As mulheres têm tamanhos diferentes, o útero tem tamanho diferente, o colo do útero também tem tamanho diferente, então nós precisamos ter diafragmas de tamanhos diferentes. A mensuração para medir o tamanho do colo do útero e medir o tamanho do diafragma precisa ser um profissional qualificado. É um teste lá onde é parecido com um toque do útero, onde o indivíduo vai colocar 2 dedos e fazer uma medição para descobrir o tamanho do diafragma que será colocado no canal vaginal. Ele tem durabilidade de 2 a 3 anos, então a mulher pode utilizar ele entre 2 a 3 anos. Ele é lavável com água e sabão, como eu acabei de falar, e deve ser colocado 2 horas antes da relação sexual. Então, 2 horas antes de ter a relação sexual, colocar o diafragma.
sendo que pode ser acrescentado outro método de barreira, que é o famoso espermaticida. O espermaticida é uma pomada que é colocada no diafragma, e esse espermaticida ele acaba matando os espermatozoides. Duas coisas que a gente precisa, que eu não coloquei aqui, você pode até anotar aí, espero que você esteja com um caderninho anotando todas essas informações. É o seguinte, os espermaticidas, o espermaticida mais utilizado, ele é feito com uma substância chamada de minoxidil. E essa substância ela acaba causando rachaduras na parede do canal vaginal. Essa rachadura do canal vaginal, ela propicia a entrada de micro-organismos, no caso principal, o do HIV. Então, o uso de espermaticida aumenta a chance de ter infecção por HIV. O uso do diafragma ele não protege contra várias ISTs. Ele não protege contra HPV, contra herpes, porque ele vai proteger só o colo do útero. E todo o canal vaginal vai ficar desprotegido. Ele é eficaz contra gonorreia, contra clamídia, tricomonas, mas contra as outras não. DIU. O DIU também é considerado um método de barreira. Na verdade, o DIU, essa sigla significa dispositivo intrauterino, certo? E nós temos, ele é esse aqui, ó, nós temos dois tipos, vocês estão vendo aí 3, mas é só o formato diferente, aí tem 2 tipos, temos o DIU de cobre e o DIU hormonal. Tá aqui agora mostrando aqui para vocês como o DIU fica dentro do útero, ele fica em formato de T, enganchadozinho lá perto das trompas, perto das tubas. Como eu falei, nós temos o de cobre e temos o DIU hormonal. Quais são as características? As características do DIU de cobre, como é que ele age? Ele causa inflamação na região do endométrio, ele causa um processo inflamatório controlado, e esse processo inflamatório ele tem alguns efeitos adversos, claro, como aumenta as cólicas, pode aumentar as cólicas, na verdade, pode aumentar o sangramento menstrual. E esse processo, essa reação inflamatória, ela acaba fazendo com que o corpo crie mecanismos que matem os espermatozoides. Tem uma reação imunológica que vai lá e mata os espermatozoides quando eles entram dentro do útero. O útero reconhece o DIU como um corpo estranho, no caso. O cobre, que é a substância que está nesse dispositivo, faz com que ele tenha esse processo inflamatório. O mais eficaz é o DIU TCU380A. Ele é o mais eficaz e pode ficar na mulher por 10 anos, certo? Outros DIUs que são menos eficazes ficam em média 5, 7 anos. O outro DIU que pode ser utilizado, mais uma curiosidade, o DIU de cobre tem disponível pelo SUS, tem na atenção básica, já o DIU hormonal ele não é disponibilizado pelo SUS, certo? O DIU hormonal ele também vai gerar uma reação hormonal, uma reação hormonal, uma reação de corpo estranho lá no útero, mas ele tem a função principal de liberar pequenas quantidades de um hormônio, um sintético hormônio, o levonorgestrel. O levonorgestrel ele é um hormônio que é liberado aos poucos por essas cápsulazinhas. Esse último DIU do lado de cá, ó, que vocês estão vendo no desenho, ele é um DIU hormonal. E ele pode ficar por menos tempo do que o TCU 380, ele pode ficar por até 7 anos, ele fica em média de 5 a 7 anos, e depois é necessário que a mulher troque esse DIU. A troca não precisa de período de adaptação, por exemplo, ela retira um DIU e já pode colocar outro DIU na mesma hora, certo? Temos aqui como resposta da nossa questão, chegamos ao final aqui, resposta da questão, que o método conhecido como dupla proteção é o método utilizando um preservativo e um método anticoncepcional. Assim como eu já falei em outras questões, quando a gente responde questão para se preparar para concurso ou até mesmo para aprender, a gente não responde só a questão, só achou a alternativa correta e acabou não. Tem que saber por que as outras estão incorretas. Então, vamos lá. A gente viu que anticoncepção de emergência foi a primeira coisa que eu falei.
sempre que esquecer do contraceptivo oral rotineiro. Primeiro, anticoncepção de emergência é utilizada quando? Sempre que fizer relação sexual desprotegida. No caso aqui, ela não funciona como dupla proteção. Letra B, preservativo masculino e feminino usados juntos, concomitantemente. Não é recomendado utilizar os dois, inclusive existem provas de concurso que trazem muito isso, utilizar os dois para aumentar a proteção. Está errado, não pode utilizar os dois, porque aumenta a chance de ter ruptura na fricção de um com o outro. Inclusive, não pode utilizar dois preservativos masculinos ao mesmo tempo. Por exemplo, o homem achar que vai ficar mais protegido porque usou dois ao mesmo tempo. Botou dois preservativos, não fica, aumenta a chance de ruptura do espermatozoide, do preservativo e diminui a eficácia. Utilizar dois métodos anticoncepcionais de barreira de modo intercalado. Intercalado quer dizer o quê? Utiliza um, depois utiliza outro. Utiliza um, depois utiliza outro. Então não é dupla proteção. Dupla proteção seria utilizando os dois ao mesmo tempo. A letra D é o mais recomendado pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque a gente viu que os preservativos eles fazem parte do único método que protege contra a gravidez, um contraceptivo e ainda protege contra as ISTs no geral. E por letra E, ele fala lá que dupla proteção é um método de anticoncepção associado à vacina contra HPV. Também nada a ver. A vacina contra HPV ela previne de forma imunológica o aparecimento do HPV, mas ela não é considerado um método contraceptivo, certo? Então, fechamos aqui a nossa parte 2 de métodos contraceptivos. Fecharemos métodos contraceptivos na próxima aula e não esqueçam de compartilhar, seguir, deixar o like e até a próxima na parte 4. Depois da parte 4 a gente já vai fazer revisão e ver os esquemazinhos, o mapa mental para ficar ok todo esse assunto. Beleza? Até a próxima.